Jogador do Lanús desmerece contratação de Lucas Paquetá. Flamengo ainda tem chance de contratar atacante, segundo o jornalista, antes do fechamento da janela. A gente traz aqui também muitas outras informações, inclusive uma entrevista de Samuel Lino, onde ele identifica um problema que pode estar gerando essa má fase no Flamengo. Estreou bem, mas depois não conseguiu dar sequência no Flamengo. A gente chega daquele jeito. Fala, galera! Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui sempre, lembrando que você pode adquirir os seus produtos oficiais do Mengão e ajudar o Flamengo aqui no YouTube Shopping. A gente seleciona aqui sempre, tenta selecionar os mantos que a gente está usando. Por exemplo, esse aqui, o manto longo, o novo manto 2026, e você encontra nos tamanhos que você precisa. E, cara, muita gente às vezes, eu vou na loja, não encontrei e tal. Aqui a gente já seleciona o que não está esgotado. Então você já pode encontrar, inclusive os da Brasiline, tem a partir de R$90, R$ 89,90. Então você encontra mantos todos oficiais. Eu só seleciono os mantos oficiais. Tá? Eu vou começar aqui o nosso vídeo, também lembrando que você tem a Caravana do Haroldo para você viajar com o Mengão e também presença no Maracanã com ingresso incluído, receptivo da Caravana do Haroldo. Além disso, também lembrar que você pode emagrecer com saúde com a Mais Cabelo, programa Mais Slim, sem queda capilar, tá certo? Você tem aí acompanhamento médico, é espetacular e tem sempre uma Mais Cabelo perto de você em todo lugar do Brasil. Olha só, o jogador, o zagueiro Carlos Izquierdos, zagueiro do Lanús, comentou sobre o valor que o Flamengo desembolsou no Lucas Paquetá. Olha o absurdo, gente. Os caras têm é impressionante os argentinos com o brasileiro. A gente viu essa situação também, a gente vai trazer aqui a leitura labial do Veloso, cara, que faz um trabalho fantástico, mas a gente percebe realmente como os argentinos têm ódio, os jogadores argentinos têm ódio dos brasileiros, Isso é impressionante. Desmereceu o Lucas Paquetá. Você vê, não é só o Vini Júnior, Os dois que jogavam juntos no Flamengo são desmerecidos por outros argentinos. Então, olha só, acabaram de pagar 40 milhões de euros no Paquetá, mas isso se deve ao lugar onde ele jogava e a uma série de fatores que determinam esse valor de mercado. Porém, futebol é 11 contra 11 e cada peça precisa se conectar com quem está do lado. Combinar entre si e seguir uma ideia de jogo. Há muitos fatores que não têm nada a ver com o valor individual do jogador. Muitas vezes os jogadores são precificados de acordo com o clube em que jogam. O Brasileirão é uma das maiores ligas do mundo. É entendível que os atletas que se destacam lá atuem por Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Além disso, são avaliados por valores muito mais altos do que outros jogadores por aí, ou até mesmo aqui no Lanús. Então, cara, querendo dizer que o Paquetá não vale isso tudo, Eu realmente achei uma contratação cara, Eu acho 42 milhões de euros um valor muito alto para uma contratação de uma equipe sul-americana, mas o Flamengo pôde pagar, o Flamengo contratou, o jogador veio da Premier League. Agora, o cara deixando claro que tem jogadores ali no Lanús, 11 contra 11, e a gente entende. Mas, como sempre, vocês se lembram, o técnico do Racing também, antes do Flamengo eliminar o Racing, tudo que ele falou, eles são assim desse jeito, Então a gente tem aqui também outras situações para trazer para vocês. Olha só, questão do Matias Vinha, segue sendo aí massacrado pelos torcedores do River Plate, depois de um início até bom, o jogador que pertence ao Flamengo está emprestado ao River Plate, está sendo aí massacrado nas redes pelos torcedores do River Plate, tá? Olha só, a gente tem aqui esse comentário, pior que já vi na minha vida, O outro, Fausto Vera e Matias Vinha são genuinamente os piores jogadores que vi na vida. Que ruim você é, Matias Vinha. O outro, Matias Vinha faz outros jogadores como Virviescas, Viagra, parecerem Sorin e Marcelo, tá?
Matias Vinha é o pior jogador que meus olhos já viram, dá até pena. O outro, que horror que é o Matias Vinha. Vinha é um espanto do pior que vi no River realmente. Então os torcedores aí revoltados com essa contratação do Matias Vinha e com as primeiras atuações do Matias Vinha pelo River Plate. Então a gente vai trazer aqui agora que o Samuel Lino detalhou desgaste físico e rebateu críticas por seu início no Flamengo, tá? Em entrevista aí ao Globo Esporte, ele falou o seguinte: se tem um jogo pior ou passa por um momento de 3, 4 jogos ruins, a cobrança vem. É normal, não somos robôs programados para estar sempre bem todos os dias. Às vezes jogamos com uma dor, com um problema pessoal em casa, são coisas que, querendo ou não, afetam o jogo e o rendimento. Mas nunca estive com falta de confiança ou que quer que seja. Tá? Ele rebateu críticas também sobre falta de confiança e tal. Então ele falou ainda o seguinte: é um ano agitado, difícil falar porque não acho correto isso. É uma cobrança, no meu ponto de vista, que é um exagero por você vir de 2 títulos importantes. Não fez uma pré-temporada adequada e tudo. Mesmo acontecendo isso, acho que é uma cobrança excessiva. Tá reclamando da cobrança o Samuel Lino. Vamos melhorar. Nos próximos jogos, vamos crescer. Eu já falei aqui que realmente a cobrança está excessiva, mas o Samuel Lino em si não está conseguindo jogar seu futebol no Flamengo. Essa é uma realidade. Quando você tem muitos jogos e briga por título, a carga emocional é muito forte. O corpo aguentar também não é fácil. Os campos no Brasil não são fáceis. É normal esse período estar sendo difícil pela preparação física, às vezes notamos nos jogos. Mas estamos melhorando e daqui a pouco o Flamengo vai estar voando. Ele comentou a pressão de jogar no Flamengo novamente, né, ser contratado aí na época como o mais caro da história, 143 milhões. O Felipe é muito importante porque ele fez um esforço para eu estar aqui. Ele foi o treinador e quem cobrou a diretoria para eu estar aqui hoje. Agradeço a confiança e a oportunidade. Na época, quando estava falando de vir para o Flamengo, sempre mantive o contato com ele. Tá? Ser a contratação mais cara não pesa tanto. O valor não entra nessa situação, não tem peso nenhum, independente se for a contratação mais cara ou a mais barata. Tentaria dar o meu melhor sempre. Agora, esse status de contratação mais cara está com o Paquetá. Agora a bola está com o Paquetá, deixou claro aí, né, o Samuel Lino. A gente tem aqui também um posicionamento para trazer para vocês do Flamengo, né? Eu vou falar aqui sobre a questão do Vini Júnior. Eu quero começar logo falando. A gente vai voltar nos temas sobre o mercado da bola. Olha só, a gente vai acompanhar aqui a leitura labial do Veloso, tá? Ó. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê pra mim? Por quê? Por que o cartão amarelo pra mim? Aí ele vai pro jogador, pro argentino que chamou ele de macaco, teria chamado ele de macaco, e chama ele cagão de merda, ó. Merda, cagão, ei, ei. Aí o cara falou. Disse macaco pra mim, macaco pra mim, macaco pra mim. Aí o árbitro... Why? Por quê? Why for me? Cagão, agora em inglês. Cagão de merda. Aí ele fala essa parte em espanhol. Ei, ei. Say Mono pra mim, mono. Monkey for me. Me chamou de macaco. Aproveita e segue o Veloso com 2 L's. Veloso com 2 L's, arrebentando aí, cara. Né? Arrebentando na leitura labial. E, cara, tudo bem. Eu sei que vai ter gente dizendo que ele chamou o cara de cagão de merda e tal, que ele motivou isso. Não invertam. Não há nada que justifique racismo. Ponto. Tá? Não há nada que justifique racismo. Ponto. Tá certo? Então, não invertam, ok? Tô vendo já algumas pessoas aí tentando inverter uma situação que não tem como inverter. Olha só, a gente teve o Vini Júnior também se pronunciando e o Flamengo, tá? Olha só, o que o Vini Júnior vive não é só sobre futebol. Ali tem um garoto que sonhou, que lutou, que venceu muita coisa para estar onde está. E dói ver alguém ser atacado simplesmente por ser quem é, tá? A dança dele é a alegria de verdade, é espontânea, é dele. Racismo não é parte do jogo, machuca. E não pode ser normalizado. Vini, você não está sozinho. A gente sente, a gente apoia, a gente está com você.
tá? Escreveu o Flamengo. Mbappé e Valverde, companheiros de Vini no Real, também saíram em sua defesa, tá? Outro nome conhecido do futebol, José Mourinho, técnico do Benfica, se manifestou, né? E acabou adotando o discurso, cara, apoiando o racista, né? Arrependido de quê? Eu falei com os dois, o Vini Júnior disse uma coisa e o Prestiani outra. Não quero ser parcial. Eu não quero dizer que acredito 100% apenas no Prestiani, mas não posso também ser isento e dizer que o Vini me disse a verdade. Não posso, não sei. Só sei que até o gol estava sendo um grande jogo. Acontece, em quantos estádios isso já passou? Em quantos estádios? Em quantos? Em quantos? Olha o Mourinho, cara. É um jogador de outro mundo, eu adoro ele, mas você marca um gol como esse, então saia nos ombros dos seus companheiros. Acabou o jogo, ali acabou o jogo. E ele dizendo que ele tinha que comemorar como Pelé, como outros jogadores que sabiam comemorar. Mas e as atitudes do próprio Mourinho falam muito sobre ele, né? Falam muito sobre ele. O Vini Júnior também se posicionou, tá? E a gente teve aqui, ó, ele nos stories, tá? Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família. Eu recebi cartão amarelo por comemorar um gol, ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário. E todo mundo aí, né, o Lewis Hamilton postando, estamos com você, tá? Cara, Gerald Trent, né, o Valverde postando também, tá? Estamos juntos, o Carreiras, tá? Cara, então é isso, gente, tá? Cara, eu fico impressionado que as pessoas tentem normalizar e dizer que foi uma resposta porque ele provocou, tá certo, né? Então é isso, né? Realmente inacreditável. Olha só, o Flamengo realiza nesta tarde o último treino antes de enfrentar o Lanús pela Recopa Sul-Americana. A atividade vai ser no CT do Boca Juniors, estamos com a equipe lá já, né? Foco absoluto. 15h30, então, horário local, né? O Flamengo realizando o último treino lá na Casa Amarília, né? Centro de treinamento do Boca Juniors em Buenos Aires, tá? Flamengo e Lanús se enfrentam então às 21h30 amanhã pelo primeiro duelo da decisão da Recopa. Vamos com tudo, Flamengo. Precisamos muito, né, ir com força total e já tentar um bom resultado já na Argentina, tá? Olha só, a gente tem aqui outras situações para trazer para vocês com relação à questão do Vini Júnior também. O Bruno Andrade falou o seguinte: não vi um único comentarista preto analisando o caso. 100% homens, 100% brancos. Mostra muito racismo estrutural que existe em Portugal, tá? Então ele reclamando também do que está acontecendo lá. A gente também tem aqui a notícia que saiu na Europa que Gianluca Prestiani pode enfrentar penalidades severas se entenderem que ele é culpado na situação. Tá? Notícia, breaking news aí com relação à FIFA, que ele pode ser punido. Olha só, trazer aqui uma notícia do Ekren Conor, né, que o Al-Nassr segue aí com a possibilidade de ser negociado. Conversas com o Bragantino, né, estão progredindo, seguem progredindo e pode chegar a um entendimento entre Flamengo e Red Bull Bragantino. O jogador de 21 anos, atacante, interessa ao New York, ao Atlanta também, né, da MLS, e tem aí equipes da Premier League, como o Everton e o Brentford, de olho também na contratação do Al-Nassr, tá? Então o Al-Nassr ainda pode sair do Flamengo ou para o Red Bull Bragantino, ou para equipes da MLS, ou até mesmo Premier League, equipes como o Brentford e Everton. A questão é que o Flamengo
dá preferência para equipes que possam manter partes dos direitos e o Flamengo não ficar apenas com mais-valia, né? Porque na Premier League o Flamengo não pode permanecer com parte dos direitos do jogador, tá? Então isso aí é uma questão que pode atrapalhar o Flamengo. Então o Flamengo prefere outras ligas, tá certo? Inclusive aqui, gente, o Mauro César trouxe uma informação com relação à possibilidade do Flamengo contratar um atacante, tá? Mas eu queria falar sobre isso. Eu conversei ontem com o Mauro, após a confusão lá do que o Juca Kfouri falou dele, e ele rebateu novamente. E aí eu estava conversando com o Mauro sobre isso, sobre essa questão do Juca, né? Desses posicionamentos loucos, absurdos, e o Mauro foi muito bem, né? Tem saído muito bem nesse assunto. Realmente não foi falta. E quem pede aquele tipo de falta é contra o futebol, na verdade, ou quer engajamento. E aí o Mauro fez uma postagem aqui sobre o que a gente estava conversando, né? A gente estava conversando ontem sobre o Samuel Lino, né? E, inclusive trouxemos aqui nesse vídeo. E aí o Drizinho postou: final da Libertadores dele foi muito bom. A péssima partida do Alan, que naquele corte do ano era o melhor jogador do Palmeiras, passa muito pela excelente exibição do Lino. Se entregou demais. Agora precisa recuperar a confiança para ir no X1 ofensivo, tá? Eu tinha percebido isso. O Samuel Lino muito bem, tá? Na final da Libertadores, tá? Muito bem. Ele foi muito responsável por ter anulado o Alan no momento decisivo, e as pessoas não lembram disso. E o Mauro César postou aqui: questão de tempo, tá? Questão de tempo sobre o Samuel Lino. E eu concordo, tá? Eu concordo com o Mauro César sobre o Samuel Lino. Ele vai ainda dar certo. Ele teve momentos aí bons, como a gente teve momentos bons do Emerson Royal, que, óbvio, né, ainda não convenceu, mas a gente já teve alguns momentos bons aí do Emerson Royal também, tá? Então, olha só, falar aqui sobre a questão do atacante, que o Mauro César trouxe uma informação pontual, rápida, né? Para quem pergunta, o Flamengo ainda vai contratar um atacante até o final dessa janela? Não, os nomes que estão sendo ventilados dificilmente serão contratados, principalmente nessa janela. Por exemplo, depende de rebaixamento de clube na Premier League. O Tati Castellanos pode voltar à pauta, como a gente já falou. O Caio Jorge não vem agora. O Richarlison, se vier só no meio do ano, mas tem essa preocupação com a rejeição da torcida. Então são algumas situações. O Flamengo está avaliando nomes para o ataque? Sim. Monitorando? Sim. Tem alguém encaminhado? Não. Mas o Mauro César traz uma informação interessante, tá? Futebol em Pauta até repostou aqui, ó. Departamento de Futebol do Flamengo entende que a possibilidade de contratar um novo centroavante até o fechamento da janela 3 de março gira em torno de 50%, tá? Então, a possibilidade de 50% ainda do Flamengo contratar, 50% de chance do Flamengo contratar até o final da janela 3 de março um atacante. Tem alguma coisa já encaminhada? Nesse momento a informação não, mas o Flamengo segue ali monitorando e buscando uma opção para o ataque, tá certo? Quem você acha que deveria ser essa escolha do Flamengo para o ataque? Comenta aqui, comenta também que você ficou até o final acompanhando esse vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, valeu!